Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática com o professor João Carlos. Hoje nós vamos falar sobre limite no infinito, a pedido dos meus amigos Jamussi Marques e Jacinto Nadamash. Produções, peço para colocar aí na tela para as pessoas confirmarem que realmente alguém pediu esta aula. Antes de começarmos, peço para que subscreva-se no meu canal Matemática com o professor João Carlos para ajudar a crescer. Então, antes de começarmos a resolver o nosso limite, precisamos de conhecer o teorema fundamental dos limites no infinito. Se nós tivermos 1 sobre x e substituirmos o valor de x cada vez mais crescendo esse valor de x, nós podemos notar que esta fração vai tender para zero. Ou seja, se eu pego esta fração no lugar de x substituir, por exemplo, 10 e fazer esta divisão, terei como resultado 0,1. Agora, se eu decidir aumentar o valor de x, passar de 10 para 100, por exemplo, teremos aqui 1 sobre 100. Então, ao fazer esta divisão, o resultado será 0,01. Podemos verificar aqui que de 10 para 100, este valor, ou seja, o resultado, também diminui de 0,1 para 0,01, ou seja, aproxima ainda zero. Agora, se nós tivermos aqui 1 sobre 1000, também o resultado vai reduzir, ou seja, teremos aqui 0,001. Então, chegamos à conclusão de que esta fração, quando o valor de x cresce gradualmente, então esta fração sempre vai tender a zero. Então, nós podemos escrever o teorema fundamental dos limites no infinito. Se nós tivermos o limite de uma função do tipo 1 sobre x elevado a n, quando o x tende ao infinito, então este limite tende a zero, como nós vimos. 1 sobre x elevado a n, onde este n é um número inteiro positivo, então esta fração vai tender a zero quando o x cresce gradualmente. Portanto, o limite desta função é igual a zero, mas também nós já fizemos esta demonstração de que se tivermos uma fração deste tipo, sempre vai tender para o zero quando o x cresce gradualmente. O limite de uma função constante, k, quando o x tende ao infinito, este k é qualquer valor, pode ser 2, menos 2, 3, 4, 5, qualquer número. Este limite vai tender a k, a própria constante, ou seja, o limite de uma constante é a própria constante. Então, nós vamos usar este teorema fundamental dos limites no infinito na resolução deste limite. Se verificarmos o polinômio na parte do numerador, podemos notar que o grão deste polinômio é 2. Qual 2? É este aqui. Neste monômio temos grão 1 e aqui temos grão 0. Mas aqui temos grão 2. Portanto, o maior grão dentre esses três monômios é 2. E assim concluímos que o grão deste polinômio é 2. Agora vamos verificar o polinômio que está no denominador. Aqui temos grão 2, aqui temos 1 e aqui temos grão 0. Portanto, o maior grão é
2, que se verifica neste monômio. Então, como verificamos que o grão do polinômio na parte do numerador é igual ao grão do polinômio na parte do denominador, então já é fácil. O que devemos fazer? Pegamos o maior grão e dividimos para o polinômio na parte do numerador e também vamos fazer o mesmo para o denominador. Teremos aqui limite de 4x ao quadrado sobre x ao quadrado, ainda menos que este menos 3x sobre x ao quadrado, ainda mais 1 sobre x ao quadrado. Isto tudo sobre, aqui temos 2x ao quadrado, não é? E vamos dividir por x ao quadrado, como nós fizemos com o numerador. Aqui temos mais x sobre x ao quadrado menos 2 sobre x ao quadrado. Agora nós vamos fazer a simplificação. Temos aqui o x ao quadrado dividido por x ao quadrado. Então, simplificamos esse x ao quadrado com o x ao quadrado. Ficamos apenas com 4. Vou escrever o limite de... Colocamos aqui o que ficou, é 4, não é? Menos, que é este menos. Este x vamos simplificar com um x aqui. Cortamos um x daqui e este x. Ficamos com 3 sobre x. E depois temos mais, que é este, 1 sobre x ao quadrado. Praticamente nesta fração não fiz nada porque não temos como simplificar aqui. Simplificando o denominador, teremos x ao quadrado dividido por x ao quadrado, ou seja, simplificamos o x ao quadrado com o x ao quadrado, ficamos apenas com 2, mais, que é este mais, um x daqui, simplificamos com este, ficamos com 1 sobre x. E aqui nada podemos fazer porque não temos como simplificar. Praticamente teremos aqui menos 2 sobre x ao quadrado. Quando x tende ao infinito. Fica até o final desta aula porque vou dar uma dica muito importante para determinar o limite desta função. Já que simplificamos o numerador assim como o denominador, vamos aplicar o teorema fundamental dos limites que nós vimos aqui anteriormente. Nós podemos verificar que nesta fração é similar àquela que nós vimos no princípio, ou seja, quando o valor de x cresce gradualmente, esta fração tende a zero. Então, concluímos que esta fração tende a zero, esta também, o raciocínio é o mesmo, tende a zero, aqui também tende a zero e esta outra fração tende a zero. Vamos ter limite, aqui ficamos com 0, 0. Apenas vamos ficar com 4, que é este, sobre, denominador ficamos com 2. Colocamos aqui 2 quando o x tende ao infinito. Agora, chegando a esta parte, nós devemos nos lembrar sobre o limite de uma constante, porque 4 dividido por 2 é uma constante. Então, o limite de uma constante é a própria constante, ou seja, isto é igual a 4 sobre
2. E 4 sobre 2 é o mesmo que escrever 2. O limite desta função é igual a 2. Este é o resultado deste nosso limite. Agora, a dica que eu prometi. Queres aprender a dica? Então, subscreva-se no meu canal do YouTube, Matemática com o Professor João Carlos, e siga a minha página do Facebook. Então, vamos com a dica. Então, imagine que estás num concurso, por exemplo, e você tem esta função que é para determinar o seu limite. O que deves fazer? Não precisa sofrer. É só verificar o grão deste polinômio e o grão deste polinômio de baixo. Basta verificar que o grão do polinômio do numerador é igual ao grão do polinômio do denominador, então não precisa sofrer. É só dizer limite de... Pega onde ocorre o maior grão deste polinômio de baixo e este de cima. Praticamente ocorre em 2x ao quadrado e aqui 4x ao quadrado. Então não precisa escrever muita coisa. É só pegar o coeficiente deste monômio, onde ocorre o maior grão, colocar 4, que é este coeficiente. Também, se não conhece o que é coeficiente, assista a nossa aula que fala sobre monômios e vais aprender o que é coeficiente. E no denominador temos 2x ao quadrado. É aqui onde ocorre o maior grão. Então, pega o coeficiente 2. Aqui temos uma fração, você coloca uma fração e 2 quando x tende ao infinito. Aqui nós temos o limite de uma constante e sabemos que 4 dividido por 2 é igual a 2. Então, o limite desta função é igual a 2. Sem precisar muito espaço. Então, isso pode economizar o seu tempo no exame, num concurso. Se gostou da minha aula, clique em gostei e até a próxima aula.